Como apresentar as lições aprendidas? Então aqui, independente, primeiro que você precisa, saber com quem você vai conversar. Você vai fazer uma lição aprendida com o teu cliente, você vai fazer a lição aprendida com a equipe técnica, você vai fazer aí, uma lição aprendida com o teu diretor de projeto, com a tua diretoria, com o teu fornecedor. Você precisa primeiro entender, claro, e definir, quantas reuniões de lições aprendidas, quantas apresentações vão precisar ter para justamente ser bem efetivo e você realmente dividir os assuntos e se posicionar, né, verificar ali qual a melhor forma de se comunicar, né, da comunicação com relação aí a esses stakeholders, vamos dizer assim, certo? Então, uma vez definida, independente de, com quem você vai fazer a reunião, tem alguns pontos importantes aqui com relação aí de como você apresentar as lições aprendidas. Primeiro, se não tem uma reunião, se o cliente não propõe uma reunião, se a empresa não tem, vamos dizer assim, a empresa que está fazendo engenharia de detalhamento ou a própria engenharia não tem dentro dos seus processos ali fazer a lição aprendida, que o gerente de projetos aqui proponha fazer as lições aprendidas, porque sempre há alguma coisa para se aprender, sempre há alguma coisa para corrigir, sempre há alguma coisa boa que aconteceu no projeto que também precisa ser repetido, precisa ser divulgado aí para outros gerentes de projeto, para outros projetos, certo? Não é a hora de apontar o dedo, então aqui não deve-se, né, a gente não deve, né, sempre estar apontando ali, ó, esse aqui deu de errado, isso aqui deu de errado, foi o fulano, enfim, é a hora de ouvir também, principalmente quando você está falando com o cliente, com o fornecedor ou com a equipe também, estar ouvindo, né, e muitas vezes ali você não confrontar, principalmente se for com o cliente. Então, realmente ouvir o cliente, escutar dele o que ele precisa falar, qual que é o ponto de vista, você realmente não estar rebatendo, porque senão não tem sentido as lições aprendidas, você não vai conseguir absorver, você não vai conseguir, de certa forma, ter eficiência na questão da lição aprendida. Então, muito cuidado aí na questão de ouvir, certo? Ouvir aí o outro lado, comece pelos pontos fortes. Então, sempre que possível, você colocar ali os pontos positivos, as coisas boas que aconteceram, né, exaltar ali as principais pessoas, né, os destaques do projeto, sempre, claro, com muito cuidado, com muito critério, certo? Colocar ali justamente evidenciar talvez algum líder que foi super bem, enfim, sempre o elogio é bem-vindo, né, como primeira parte desse tipo de reunião. E ali quando entrar vamos dizer assim, nos fatos, né, que precisam ser melhorados, que não foram tão bons assim no projeto, a gente precisa, né, de certa forma, apresentar fatos e dados, não simplesmente jogar algum problema ali e não trazer justamente fatos, não trazer detalhes. Então, apresente, né, fatos e dados de forma clara, de forma objetiva, de forma organizada, mas sempre com sugestão de melhoria. Então, ali, se aconteceu algum problema no projeto, realmente traz dois exemplos ali e colocando sempre uma sugestão de melhoria. O que pode ser feito para se evitar esse problema? Então, claro, principalmente se esse problema foi pego já há algum tempo, então o gerente de projetos já deve ter corrido de atrás ali com o responsável da área para estar resolvendo, né, para estar dando tratamento a esse problema e já estar trazendo aqui justamente o que foi feito, né, para não se repetir esse problema ou para se minimizar esse problema em projetos futuros, certo? Então, organização sempre aí é um ponto forte da questão do gerente de projetos. Apresente também seus pontos a melhorar, ou seja, o próprio gerente de projetos ou da equipe de gerenciamento, ele colocar ali o ponto de vista, né, se colocar, de certa forma, de uma forma humilde mesmo, de estar colocando os pontos. Olha, eu reconheço que eu falei aqui, tem esse ponto e esse ponto e esse ponto que eu posso melhorar, eu posso corrigir, vou buscar um treinamento, né? Aqui, né, nesse ponto eu fui, de certa forma, fraco, né, não consegui, vamos dizer assim, fazer com ciência alguma determinada atividade dentro do gerenciamento de projetos, enfim, colocar ali os pontos que você, gerente de projetos, pode vir a melhorar aí para projetos futuros. Então é muito legal colocar o teu ponto de vista com relação a você mesmo, nunca apontar culpados, claro, em lições aprendidas, você, por mais que a gente saiba, às vezes, que a gente coloca, às vezes, alguma imagem, alguma foto, a gente sabe quem fez, sempre existe uma maneira, né, de a gente falar
sempre pensando no processo, nunca em pessoas, sempre está no ponto de vista ali de arrumar solução para os problemas, nunca apontando as pessoas. Certo? E acho que isso é uma coisa muito importante com relação às lições aprendidas. Então, nunca apontar culpados, né? Nunca citar nomes e lições aprendidas, não focar no problema, focar na solução. Enfim, coloca, né, ali de forma clara e objetiva o que aconteceu no projeto, mas sempre focando no que pode ser feito para, né, não acontecer mais, para se evitar que esse problema se repita. E novamente aqui, não citar, né, não focar nas pessoas, foca no processo. Se aconteceu, provavelmente, tirando ali problemas de displicência, na verdade, das pessoas, vamos supor, a pessoa recebe um treinamento e não aplica, ou a pessoa, de certa forma, né, não presta atenção em algum item e acaba errando no projeto, tirando esses dois fatores, que eu acho que aí cabe ao líder de disciplina estar próximo, essa pessoa estar orientando, todo mundo quer fazer um bom trabalho, ninguém erra porque quer, né? Todo mundo quer apresentar, enfim, quer subir na empresa, quer apresentar um bom trabalho, quer ser reconhecido pelo bom trabalho, e isso acontece que quando você foca nas pessoas e não foca no processo, acontece que você não tem justamente uma evolução, né, no gerenciamento de projetos, aí, a nível de PMO, a nível de justamente de maturidade de projetos. Então, não focar nas pessoas em relação a lições aprendidas, focar sempre no processo para que você justamente consiga aí contribuir, né, o teu projeto consiga contribuir com os demais projetos, com os escritórios de projetos da empresa, com vamos dizer assim, o avanço, a evolução da maturidade da empresa na questão de gerenciamento de projetos, certo? E por fim aqui, lembrar, né, de uma regra 7, 38, 55. O que é essa regra? Essa regra é que 7% é com relação ao que você fala, 38% é como você fala, certo? E 55% é a tua expressão, principalmente a expressão corporal, a expressão facial. Então, da mesma forma, por mais que você às vezes não esteja falando nomes, se apresentando ali problemas, cuidar muito como você apresentar, para você justamente, a intenção aqui não é chatear ninguém, não é deprimir ninguém ali na reunião, não é, pegar às vezes uma pessoa que erra bastante e, enfim, crucificar uma pessoa ali na reunião. Isso realmente é muito chato, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso, sempre focando aí no processo, né, cuidando com a forma de você colocar justamente a questão da expressão. Você realmente transparecer ali que você está focado na solução e está focado no processo para justamente fazer com que a empresa evolua, que a empresa tenha mais maturidade na questão de gerenciamento de projetos.